Olá, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos longos e lisos, olhos castanhos, visto uma blusa aberta de fundo branco e estampa de flores coloridas, e aqui atrás uma parede branca com um quadro com a figura abstrata de quadrados pretos e vermelhos. Para a gente dar continuidade à nossa série de vídeos institucionais sobre a caracterização da deficiência. Agora nós vamos tratar da parte da visão, dentro dos impedimentos sensoriais. A parte da visão, também a gente tem alguns critérios mais objetivos que nos ajudam, né? Existem os exames para avaliar a acuidade visual e também avaliar o campo visual da pessoa, que são duas situações diferentes. Então, no Decreto 3298, a gente tinha lá um referencial objetivo de a pessoa poder ter cegueira, que seria bilateral, né? Quando a pessoa não enxerga praticamente nada nos dois olhos. A acuidade visual dela seria 20/400 com melhor correção óptica. E aí nós vamos explicar um pouquinho melhor o que é essa acuidade. A baixa visão seria entre 20/60 e 20/400 também nos dois olhos. E tem as situações de campo visual reduzido, que é quando a acuidade é boa, mas mesmo assim é como se a pessoa enxergasse dentro de um tubo. Então ela não tem essa amplitude de visão aqui nas laterais, né? Nem para cima nem para baixo. E pode acontecer simultaneamente duas dessas situações. Depois de muita discussão jurídica, veio a visão monocular. Então, vamos explicar melhor um pouquinho o que são essas situações. Quando a gente vai lá fazer o exame oftalmológico, vocês lembram, né? Tem um cartaz com as letrinhas ali. Essa última letra grande aqui, geralmente ela é atribuída ao 20/400 ou 20/200 para alguns oftalmologistas. Se você só consegue ver essa letrona e mais nenhuma, isso aqui é considerado uma cegueira legal para todos os fins. Então, a pessoa entraria em cegueira se ela tivesse os dois olhos nessa faixa aqui de comprometimento, ou poderia ser uma visão monocular, caso aconteça isso aqui em um dos olhos. E sempre, gente, a questão oftalmológica é com correção. Lá na audição a gente não falou em correção, mas aqui na visão é exigido que seja avaliado com a melhor correção. Então, se a pessoa usa óculos, lente de contato, isso tem que ser feito com a lente, tá? E aí, nessa tabelinha, a gente tem sempre dois números. 20/20 é a visão plena, que significa que você enxerga a 20 pés, uma coisa que está a 20 pés de você, né, mais ou menos 6 metros de distância, que é onde ficam os cartazes dos médicos, você tem essa visão como se estivesse realmente ali a 20 pés. Quanto mais aumenta o denominador, significa que você vê uma coisa que está a 20 pés como se ela estivesse muito mais distante. E aí vai 20/60, 20/100, até o 20/200 e 20/400, que aí é praticamente nada de visão, né? E aí a gente vai ver que essa diferença entre o numerador e o denominador, se você divide, você tem aproximação daquele outro valor que vem lá no decreto de 0,3 ou 0,05, que é a divisão de um pelo outro, tá? E aí a gente vai ter que a 20/20 é a visão plena, entre 20/20 e 20/50 não entra como deficiência, mesmo que seja nos dois olhos. Porque para os dois olhos a gente tem que ter no mínimo 20/60 em cada um deles, com uma melhor correção, tá? E aí a partir do 20/60 em diante já pode ser situação de deficiência, porque aí você tem a visão subnormal nessa faixa aqui, chegando no 20/200, que para alguns oftalmologistas já é considerado cegueira, outros consideram 20/400, então aí são umas divergências técnicas, mas a diferença na prática é muito pequenininha, né? Então, se o médico declarar ali uma situação de cegueira, a gente compreende dessa maneira a partir do 20/200, tá? Depois disso, você não consegue identificar nenhuma letra no cartaz, você só consegue contar dedos, aí vem conta dedos a meio metro, 1 metro, 2 metros, depois a visão de vultos, depois você só tem uma percepção luminosa, ou você chega ao ponto de não perceber luz, né? Que vem aquela sigla NPL lá no laudo, que é o que a gente chama de visão zero. Nem luz a pessoa não percebe, nem um clarão, nem nada, tá? Então, essas são as situações aí. Caso seja em apenas um olho, a gente só aceita a partir daqui da cegueira legal, tá? E daqui para pior, porque é considerado cegueira em um olho só. Para ser um só olho tem que ser cegueira, não pode ser baixa visão. Isso aí tem que ficar bem claro. A questão da visão monocular começou com leis estaduais, que como a gente falou lá na audição, só valem no nível estadual, concursos estaduais, não valem para as questões trabalhistas que são de competência da União. Porém, apareceram lá súmulas, né, do STJ, da AGU, dizendo que a pessoa com visão monocular teria direito ao acesso aos concursos públicos. Tá? No primeiro momento foi só para concurso, então para as empresas privadas não.
Mas, no segundo momento, houve uma consulta lá, a Conjur, o órgão jurídico, né, dos ministérios, e eles disseram que, do ponto de vista legal, tinha que equiparar a situação para as empresas privadas também. Houve uma ressalva em relação à análise técnica, né, que não cabia a um órgão jurídico fazer, isso não era da alçada deles, e o CONAD, Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência, fez uma crítica na época, dizendo que isso não faria muito sentido, até porque a pessoa com visão monocular pode ter mínimas limitações de funcionalidade ou nenhuma limitação, né, que aí não seria adequado ocupar as vagas de concurso de empresas. Mas, como até hoje não houve uma definição específica disso, desde 2011 que a gente aceita a visão monocular para a cota, né, desde que seja realmente cegueira legal em um dos olhos. E a visão monocular também saiu em 2021, uma lei e um decreto equiparando visão monocular à deficiência sensorial. Porém, ressalvou a questão da avaliação biopsicossocial, que é o que eu falei para vocês. Hoje em dia, nada mais pode ser pelo simples diagnóstico, pela simples alteração corporal. Tudo tem que passar por uma avaliação de funcionalidade, com o impacto disso nas atividades do dia a dia, na participação social e as barreiras que são enfrentadas, né? Então, a partir disso aqui, a gente tem essa referência pela lei, mas, ao mesmo tempo, tem o decreto dizendo que tem que fazer avaliação biopsicossocial. Enquanto não vem um instrumento adequado de avaliação, a gente continua mantendo a aceitação da visão monocular em função desses pareceres jurídicos anteriores, tá? O dia que vier um instrumento, aí vai depender. A pessoa que passar na avaliação e tiver mesmo limitação de funcionalidade, vai ser enquadrada como pessoa com deficiência. Se não tiver, não vai, né? Então, eu sempre alerto as empresas que não fiquem priorizando a contratação de pessoas com visão monocular, com pequenas alterações de dedos, pequenas amputações, porque no futuro, quando tiver instrumento, pode ser que isso não limite funcionalidade e não possa ser enquadrado mais, tá? Então, tem que ficar com essa atenção aí. Quando é que a gente pode aceitar uma situação de cegueira sem medir a acuidade visual lá do 20/400? Quando a pessoa tem uma prótese ocular, aí é óbvio que não tem visão ali. Quando ela tem um estrabismo significativo, e aí mesmo com a acuidade visual boa nos dois olhos, razoável, né, baixa visão, ela ainda assim usa um olho só, porque o cérebro não junta as imagens. Então, se vem um laudo do oftalmologista dizendo que é visão monocular por uma situação de estrabismo, ok. Ptisis bulbi, o que é isso? É quando a gente tem aquele embranquecimento do olho, né, que é visível no exame clínico, e aí a gente pode relatar isso também no laudo, dispensando a acuidade. Mesma coisa quando tem ptose palpebral, né, quando a pessoa tem a pálpebra caída e o olho fica permanentemente fechado. São casos de cegueira legal também que entram na visão monocular. E as siglas eu já disse um pouquinho, PL, percepção luminosa, SPL ou NPL é sem percepção ou não percebe luz, tá? Então, essas situações aqui são cegueiras. Se a gente vê o termo ambliopia no laudo, o que isso quer dizer? Ambliopia geralmente é uma perda da visão por desuso. Então, um estrabismo, ou quando a pessoa tem um grau muito elevado e passa muitos anos sem correção, aí o cérebro anula aquele olho. Então, hoje você mede a acuidade, pode ser que ela seja aparentemente boa, mas o cérebro não usa mais aquele olho. Então, isso é o que a gente chama de ambliopia, tá? Aí isso tem que ser bem fundamentado para a gente ver se vai enquadrar na visão monocular. E a amaurose é o termo para cegueira mesmo, quando a pessoa não enxerga ali, tá? Aí, se esses termos vêm nos laudos, isso já dá uma indicação para a gente. Poucas situações são passíveis de correção verdadeira. Então, por exemplo, ceratocone é uma situação que dá baixa visão e que tem cirurgia disponível. Pode ser que a pessoa corrija. Nesse momento, que ela ainda não fez cirurgia, ela entra para a cota. Em um segundo momento, se passar por cirurgia, tem que fazer uma reavaliação em relação a isso, tá? E a outra possibilidade de entrar na cota seria pela alteração do campo visual, que é isso aqui. Quando a gente olha para frente, a gente tem uma amplitude de visão aqui para as laterais. Quando a gente está bastante restrito aqui, nos 60 graus, seria nesse miolo aqui, como se você enxergasse dentro de um cano. Isso é o campo visual tubular, né, menor que 60 graus. E aí a gente pode também enquadrar na cota, que é uma outra condição possível. Os laudos de campimetria, que é o exame específico para ver isso, eles vêm nesse formato, que geralmente pouca gente sabe interpretar. Então, sendo assim, para você ficar com segurança sobre o campo visual, o que você faz? Pede para o oftalmologista que faça a campimetria e faça um laudo informando o somatório do campo visual em graus dos dois olhos, né? O somatório nos dois olhos. E aí você compara, se esse somatório for menor ou igual a 60 graus, ok, pode enquadrar na cota de pessoas com deficiência.
tá? Fora isso, a gente tem dificuldade de enquadramento. Então, assim, a parte visual é mais tranquila por ter exames objetivos que nos ajudam, mas a gente sempre tem que ter o pensamento da funcionalidade. Por enquanto, a visão monocular vai continuar entrando até que a gente tenha um instrumento que defina melhor quem são as que precisam da ação afirmativa e quem são as que não precisam. Né? Nesse momento, a gente vai aceitando ainda até que isso se resolva no âmbito federal, tá? Então, eu vejo vocês no próximo módulo, que a gente vai conversar um pouquinho sobre as questões mentais, intelectuais. Obrigada.